seja bem-vinda ao nosso canal da Eterna Aprendiz. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Diálogos, que acontece sempre aqui às terças-feiras, às 16 horas, no nosso canal do YouTube. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva, ative o sininho e também dê uma navegada. Temos muito conteúdo interessante e importante aqui para você. O nosso programa Diálogo foi criado para trazer discussões aprofundadas sobre alguns temas do momento com os nossos profissionais que compõem o nosso diálogo. O tema da edição de hoje é pensar o feminismo. Nada mais apropriado, já que a gente viveu ontem, né, o Dia Internacional da Mulher, né, esse dia que eu acho que tem que reverberar para o ano inteiro, né, Silvia? Ele é só uma marca, e é uma marca importante, mas a luta, ela é do ano inteiro, né, assim, é uma luta de vida, eu diria quase de séculos. Mas, bom, esse é quem vai trazer aqui para nós esse conteúdo, é a Silvia. Para falar desse tema, recebemos a Silvia Michele Bastos, que integra o nosso elenco de especialistas da Eterna Aprendiz, e para apresentá-la, né, para que vocês saibam com quem vocês estão conversando, eu queria dizer um pouco da Silvia e apresentá-la aqui para vocês. Silvia é mulher, educadora, feminista, mestre em letras, literatura, língua portuguesa pela PUC Minas, especialista em ensino e aprendizado e educação superior pela Universidade de São Judas, Universidade de Tampere, Finlândia, acertei? Falei a mesma coisa para a Ju e perguntei se estava certo. Também revisão de textos e produção crítica, ambos pela PUC Minas também, graduada em comunicação social, relações públicas, minha companheira de relações públicas também, né, Silvinha? E professora universitária com experiências profissionais e pesquisa nas áreas de literatura, poesia, redação, diversidade e estudos de gênero, formação de professores, planejamento de comunicação, eventos, produção cultural, pesquisadora em poesia contemporânea, que delícia! Principalmente aquela produzida por mulheres, claro, né? Claro, Tinha que ser. Coorganizadora e coautora do livro Mulheres Comunica, Mediação, Sociedade e Feminismos, publicada pela editora Letramento. Atualmente também trabalha com revisão de texto, com especial carinho pelos textos literários. Vamos começar o nosso bate-papo? Silvia, que alegria ter você aqui conosco, né, para essa pauta tão importante e necessária para todos nós, né? São anos de luta, séculos de luta, né, assim, e a gente vê ainda alguns poucos avanços, não é? Ainda não temos um mínimo, infelizmente, mundialmente, com raríssimas exceções, os salários entre homens e mulheres são completamente diferentes. Tem um dado que traz para nós, eu acho que dá luz a essa informação que eu acabei de dizer, que eu acho que é interessante, ele ainda é de 2019, então eu imagino que de 20 ou 21 esteja diferente, né, que é sobre os estudos estatísticos de gêneros do IBGE, que traz aí que as mulheres trabalham em torno de 3 horas por semana a mais que os homens, somando, evidentemente, os trabalhos remunerados e as atividades domésticas e o cuidado com outras pessoas, mas ganham apenas 2/3, ou seja, 76% do rendimento é deles, dos homens. Só isso daria pano para manga para milhares de outros diálogos, né, mas vamos começar então. Então, pensando em alguns avanços que estamos tendo em alguns lugares do mundo, poderíamos até nos animar e pensar essa evolução de algumas pautas aqui no Brasil. Mas será que isso de fato está acontecendo, Silvia? Vivemos um momento bom e historicamente para ser mulher? Oi, Kênia, tudo jóia? Bom, primeiro quero agradecer demais, tá, o convite para estar aqui com vocês, fiquei muito feliz, tá? E que bom que a gente vai poder bater esse papo aqui hoje. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aí pela primeira questão. Eu acho que, assim, eu não sou pessimista, assim, né, em relação a tudo, nem em relação ao presente, nem em relação mesmo ao que eu acho que virá. Acho que a gente passou por avanços que são bastante consideráveis, assim, né? Acho que a gente não pode desprezar tudo que a gente alçou, né, nesse tempo. Você frisou bem aí, né, essa luta que é de tanto tempo,
mas acho que a gente tem avanços que são consideráveis, né, se a gente para pensar, né, historicamente, na participação das mulheres na sociedade, do ponto de vista, por exemplo, de participação de voto, e mesmo em relação às questões de saúde, né, eu acho que o acesso mesmo para as mulheres à saúde é uma coisa que a gente teve alguma evolução, então acho que assim, de participação mesmo, ainda que muito pequena, perto do que pode ser ainda, mas participação política, né? Então a gente tem avanços em relação a isso em alguns lugares, né? Não no Brasil, que eu acho que ainda estamos um pouco atrás na pauta do aborto, da legalização do aborto, mas em países muito próximos, né? Como a Argentina e o Uruguai, a gente já tem avanços que eu acho que, né? Eles dão para a gente essa energia, né, essa esperança da gente evoluir um pouco mais em breve. Então, assim, eu acho que gosto de começar com esse olhar que é minimamente otimista para a gente pensar que avanços, né, eles existiram, né, e eles que dão muito gás para a gente continuar, né, e até mesmo em relação à questão do feminicídio, isso, né, de maneira, aparecer de maneira assim, né, então, mais articulada do ponto de vista legal. Uhum. Bom, então acho que a gente teve esses avanços, né, do ponto de vista mesmo da violência contra a mulher, da Lei Maria da Penha, né, e algumas garantias para que essas taxas fossem minimamente, né, dizimadas, ou pelo menos os canais de procura, né, de ajuda, de voz para essas mulheres foram multiplicados, né, mas longe do ideal, mas a gente tem que pensar, né, no que vai sendo alcançado como resultado dessa luta, né, que é permanente. Mas, obviamente, a gente não pode dizer que a gente vive num mundo que seja seguro, né, que seja justo, que seja igual ainda para as mulheres, porque a gente ainda sofre violências de todos os tipos, né, e a gente ainda percebe de maneira muito aparente na nossa sociedade os desníveis, né, quando a gente está falando. Aí você abre muito falando, eu acho que trazendo elementos que podem apontar para a gente até pensar o momento que a gente está vivendo hoje, né, Kenny, assim, porque, pensa, a gente está vivendo esse momento de pandemia em que eu acho que essas diferenças ficam muito realçadas, né, eu acho que elas ficam muito ressaltadas, assim, nesse momento que a gente está vivendo, porque se a gente for pensar na primeira, né, uma das primeiras lógicas que vem à nossa cabeça quando a gente está fazendo essa discussão do feminismo, que é a questão do trabalho, né? Uhum. Então, se a gente pensa assim, as diferenças ainda são muito grandes nos ambientes de trabalho, né? Nos ambientes corporativos, acho que especialmente, essencialmente, né? Que eles congregam ali toda essa, né, essa cultura extremamente virilizada, né? Patriarcal, então ali, né, é onde isso fica sempre muito demarcado, então nos ambientes corporativos, mas, né, falando de trabalho como um todo. Então, assim, eu acho que esse momento da pandemia, por exemplo, colocou uma luz em cima disso, né, que às vezes a gente ficava um pouquinho, né, confortável pensando em alguns avanços, mas eu acho que a gente voltou a olhar para como que as mulheres sofrem intensamente com uma sobrecarga de trabalho, né, que une aí o trabalho que é feito, né, fora de casa, né, na pandemia, lógico, feito dentro de casa, mas né, que equivale a esse trabalho, mais as suas rotinas de dentro de casa, as suas rotinas domésticas, né, então acho que a gente vive um momento em que isso fica, né, muito evidente com as rotinas de trabalho duplicadas, triplicadas, né, mulheres muito negligenciadas nos seus ambientes domésticos pelos seus companheiros, né? Então, assim, essa sobrecarga das responsabilidades que já existiam, né? Mas agora colocadas de maneira absurdamente mais opressora, né? Então, assim, mulheres no limite mesmo do seu psicológico, né? Tendo que dar conta, Sim. né, de atender a tudo. Então, acho que Um adoecimento, né? um adoecimento, né, muito grande na produção acadêmica mesmo. No ano passado a gente até
comentou bastante, assim, no círculo das professoras, quando a gente estava falando do tanto que caiu a produção acadêmica de mulheres nesse período, né, justamente por uma questão de tempo, né, uma questão de gerenciar mesmo nas De suas logística, né? rotinas, de logística, essa produção, daí você vê como que é muito palpável, né, a consequência disso, né, então, assim, a produção caiu demais, porque, obviamente, você tem que dar conta, né, de um trabalho que está ali multiplicado. Então, acho que aí fica muito, né, fica muito evidente como a gente ainda está muito atrasado nessa discussão, né, do trabalho, das rotinas mesmo de casa, familiares, domésticas, né, sempre ainda muito determinadas para um cumprimento total e restrito das mulheres, né, então acho que tem isso, assim, e eu acho, Silvia, oi, não, pode completar. não, e aí eu ia falar, né, desses avanços mesmo, só completando em ambiente de trabalho, e aí a gente ainda está patinando em algumas pautas que aí, né, são sempre muito faladas, que é a questão salarial, né, a gente ainda tem as diferenças, ainda são muito grandes, né, em relação, assim, homens e mulheres ocupando o mesmo cargo, recebendo, né, valores diferentes, o acesso também às mulheres aos cargos, né, diretivos ou mais altos na hierarquia e a permanência dessas mulheres lá, e aí, né, pensando em todos os recortes que a gente usa para discutir os feminismos, né, os recortes sociais, de classe, os recortes de raça, e pensando, né, que é obviamente ainda mais difícil o acesso para mulheres negras, então, Negras. exatamente, então assim, e isso a gente ainda está patinando muito, né, porque a gente ainda tem um caminho longo nessa questão nos salários, né, dos benefícios, direitos e tudo mais, e as mais diversas violências que são sofridas também nesses ambientes, que são muito, né, cruéis, violentos, né, os diversos tipos de assédio, né, que são permanentes, em relação mesmo aos direitos trabalhistas, assim, pensando na licença maternidade, essa discussão que é eterna, né, que a gente faz aí tanto, e que a gente avança muito pouco, flexibilidade de horário, por exemplo, para as mulheres que estão amamentando, né, Amamentando. ou que tem que buscar filho na escola, ou que tem que, né, ajustar a sua rotina de maneira a conseguir circular nesses vários lugares em que estamos de uma maneira menos sofrida e custosa do que né, homens circulam normalmente. Então, acho que tem pensar em progressão de carreira, né, ou desse medo constante que a mulher tem de engravidar em relação ao seu trabalho, perder o seu posto, perder o seu lugar, não conseguir retornar ou não conseguir progredir em termos de carreira quando esse é o seu desejo, né, justamente por uma escolha que ela faz, ou tantas outras vezes nem é uma escolha, né, Kênia? É uma lógica, uma imposição social, cultural, Cultural, familiar, social, né? Então, assim, são muitos apagamentos, assim, né, que vão acontecendo e que eles vão se acumulando. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda está bem, né, a gente ainda tem um caminho bem longo para percorrer. Já que o caminho é longo, o que é ser feminista hoje? Assim, qual que é o nosso desafio em ser feminista? Quebrando os estereótipos, né? Assim, o que é o nosso desafio do chamamento, podemos dizer assim, né? Assim, do convite para sermos feminista, né? O que é ser feminista hoje, então? Então, essa é uma pergunta difícil, né, que, né, porque eu acho que assim, é a pergunta que é mais feita, né, e eu acho que ela tem essa razão de ser também, né, mas eu acho que talvez não tenha mesmo uma resposta tão bem definida, tão bem acabada, mas só acho que a intenção mesmo é colocar em movimento, né, essa conversa, assim, porque eu acho que passa por pensar, por refletir, assim, se pensar num lugar reflexivo, assim, da sociedade que a gente vive, das relações que a gente institui, né, de um processo de autorreflexão também, de se entender enquanto mulher, se entender como parte dessa, né, desse corpo social, então acho que passa por um processo desse, mas eu acho que fundamentalmente passa por se entender
como parte de um lugar político, né, um lugar propositivo, combativo, transformador, e essa é a parte difícil, né, essa é a parte difícil, assim, porque é se você se comprometer com isso, né, e não é fácil, assim, né, não é revestido de suavidade o tempo todo, assim, né, que é esse comprometimento mesmo com esse lugar que é transformador, e o lugar, né, a transformação vem desse entendimento como um lugar político, né, pensando nessa ação sobre a realidade, de alguma forma, né. Então, acho que assim, obviamente que a gente pode pensar em diversos campos, assim, né, combativos, até nem acho que esse léxico de guerra seja o mais apropriado, talvez, para dizer, mas enfim, cabe aqui, né, esses campos, assim, combativos, eles são vários, né, e a gente circula neles, da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente pode, né, com mais intensidade, com menos intensidade, mas eu acho que você tem que entender, né, o que é e topar fazer parte, topar, estar junto, né, porque assim, obviamente que são muitos ganhos, né, se você pensar nas possibilidades, assim, concretas de você ter um mundo melhor, um mundo mais justo, né, um mundo mais solidário, um mundo com mais espaços, de fato, de partilha, de compartilhamento, um mundo que eu acho mais seguro, talvez seja, né, uma palavra que Importante me para é nós mulheres, importante, né? né, que me traz, Né? assim, muito fôlego, mas não é festivo, né, sempre, não é suave sempre. Então, assim, é se assumir nesse lugar, se construir a partir desse lugar e permanecer, né, e seguir ele junto, né, entendendo onde que você está se movendo, onde que você consegue, atuar de maneira mais, né, efetiva. Então acho E que é um os pouquinho por homens aí. se beneficiam disso? Os homens se Totalmente. beneficiam também desse feminismo? Porque eu acho que isso é uma fala interessantíssima, porque É, parece que é uma prerrogativa exclusiva da mulher, isso. né? Então acho que, pelo menos eu acredito que não. Então acho que Uhum. você pode É, trazer para nós aí quais são os é. benefícios, assim, e se é que beneficia, né? Não, totalmente. Eu acho que, assim, isso é uma pauta que vem, né, há um tempo sendo, discutida, porque, assim, eu acho que tem um entendimento muito equivocado e esse equívoco muitas vezes é validado por, né, confusões várias, né, que aparecem nos veículos de massa, né, e tudo mais, assim, sobre essa coisa de ser um movimento contra os homens, né, de ser um movimento anti-homem, né, com essa palavra homem muito demarcada, assim, quando na verdade não é, nem nunca foi, né, acho é um movimento, que é antissexista e, né, antipatriarcal, se a gente for pensar uma estrutura social, né, patriarcal, e aí que envolve todos nós, né, todas nós. Então acho que assim, não é contra essa figura individualizada e pessoalizada do homem, né, então acho que isso por muito tempo, né, provocou, né, reações, assim, um pouco, difíceis dentro das pautas do feminismo, né, porque quando a gente vai lá na Bell Hooks, por exemplo, que é uma grande, né, teórica aí do Uhum. feminismo, que ela fala assim, ó, que o feminismo é um movimento, contra o sexismo, né, ela tira até um pouco desse peso de falar, né, do homem, do machismo, para falar assim, pensar, dessa luta contra esses papéis de gênero instituídos, né, então assim, que é o que é ser mulher, o que é ser homem, o que homem faz, pode, age, a maneira como ele se comporta, o que a mulher faz, age, como ela se comporta, né, então eu acho que passa um pouco por cima disso, porque assim, a sociedade, né, patriarcal, o machismo, né, esse sistema que a gente vive é um sistema que oprime tudo, né, então assim, Uhum. oprime todo mundo, né, então assim, quando a gente performa esses papéis que já estão postos aí e que são esperados que a gente,
né, cumpra, cultural e socialmente, né, a mulher sensível, a mulher, né, delicada, né, que veste cores, né, delicadas, o homem que não É. pode chorar, o homem que é o provedor, né, o homem que, né, é sempre essa, né, essa força. Isso são papéis que estão postos socialmente e a gente vai lá e veste, né, a gente vai lá e ocupa. Então esses papéis são extremamente cruéis, né, e são cruéis Sim. para todo mundo, porque você Limitadores também, né? são extremamente limitadores, né, então, assim, é uma opressão para todo mundo, né, Uhum, inclusive oprime também, em alguma escala, os homens, mas obviamente que ele atinge as mulheres com uma violência absurdamente maior, né, porque os homens se privilegiam desse papel com muita frequência, né, uhum, porque são papéis que colocam em lugares de poder, né, principalmente. Mas, assim, essa ideia de um feminismo anti-homem, para a gente usar essa expressão, uma ideia que abre, que fecha muitos espaços, né? Porque ela dialoga muito uhum, pouco, ela se esgota num sentimento só, que é o sentimento da raiva, né? Que é fundamental, né? Diga-se de passagem, eu estava até vendo uma discussão ontem, né, de algumas, né, feministas teóricas discutindo sobre a raiva, né, a raiva como tem o seu poder transformador e ele é parte, inclusive, desse movimento que a gente precisa, mas sozinha ela não dá conta, né, então uhum, assim, então a gente tem que, quando a gente fica nesse discurso tão puro, assim, tão puro no sentido tão, que é até, que é raso, né, de pensar o feminismo como, né, esse anti-homem, essa raiva, né, ele se esgota muito rapidamente e a gente acaba não uhum. criando discussões que sejam, de fato, né, mais aprofundadas, a gente não cria os caminhos de diálogo, né, e na verdade ela nem diz de algo que é verdadeiro, né, então assim, É. porque a luta é por dissolver, né, e tentar e afetar uma estrutura, né, patriarcal e não diretamente, né, as figuras dos homens, assim, então é muito mais interessante pensar, né, como aliados, como pessoas que estão, né, junto, pensando junto, né, dentro das suas esferas também de responsabilidades, né, dentro das ações cotidianas, mas, né, eu acho que a gente deixar um pouco para trás essas ideias que são muito superficiais, eu acho que não dão conta da amplitude do que a gente fala. E não agregam, né? Na realidade, Não. pensar dessa forma não agrega. Você está criando, como você disse, uma guerra que é irreal, né? Então, Exatamente, que não corresponde em nenhum momento, que não corresponde de uhum, fato às pautas, né, e aquilo que a gente uhum, discute, busca, pensa. verdade. Bom, e para a gente terminar, tá tão legal o nosso papo, né? Mas queria que você pudesse aí dizer para nós assim, como circular discursos, né? Esses discursos que são tão importantes para criar essa consciência, até do que a gente está falando aqui, né? Desmistificar algumas ideias que as pessoas têm de feminismo, da importância dele, nos ambientes, né? No ambiente corporativo, no ambiente familiar. Como a gente pode ocupar esses espaços, assim, Silvia? É, eu acho que assim, a gente sofre, né, tanto o feminismo quanto as mulheres, assim, que algumas sofre demais, eu acho que isso, quando a gente tem as redes, né, a tecnologia, a internet hoje, isso amplifica, assim, com muitas tentativas, assim, de estereótipos, de lugares, assim, fechados, para rotular ou para esvaziar determinados termos, determinados conceitos, né. Isso também eu acho que é muito em razão, e aí vai de encontro com o meu otimismo lá do começo, do avanço mesmo de determinadas pautas, né. Uhum, Então, assim, a gente tem um avanço, discussões que não eram postas socialmente, que eram silenciadas, né, que eram proibidas, que eram tabus, elas hoje elas estão, né, na pauta do dia, no campo de discussão coletiva. Então, isso mostra que é um avanço e isso também incomoda, né? Então, cria também, acho uhum. que
uma reação a isso, né, uma reação que é desde a cooptação do termo feminismo pela lógica do capital, né, em que o feminismo passa a ser um produto de venda, né, uma marca, um estilo de vida. Bell Hooks, novamente, ela fala lá, né, num dos seus textos, que o feminismo não é um lifestyle, né, não é um estilo de vida, ele é um movimento político, e o esvaziamento político do movimento, né, ele faz com que o termo perca força, né, quando a gente vai discuti-lo. Então, assim, quando, né, vira esse produto, essa grife, né, ele acaba esvaziado do seu sentido primordial, que é o sentido, né, da luta política, de transformação mesmo no corpo social. Então, acho que, assim, e aí a gente vê muitos lugares comuns o tempo todo que são ditos, né, da mulher louca, da mulher histérica, né, da feminista que é feia, que é descuidada, né, esse descuidado que é um sinal, assim, né, um signo muito forte do patriarcal, né, do papel de gênero esperado dessa mulher boa, dessa mulher limpa, né, citando aqui uma poeta que eu gosto demais, que é a Angélica Freitas, né, que tem um livro em que um dos poemas dela chama Uma Mulher Limpa, né, então essa mulher boa, essa mulher limpa, né, essa mulher que ocupa esse lugar esperado dela, e a gente reproduz isso demais, né, então, assim, e pensando, assim, né, na circulação desses discursos, né, que o tanto que a gente escuta, né, um familiar falando isso, um amigo falando, né, então, assim, da mulher que não se veste da maneira esperada, não se comporta dessa maneira, ou que não faz determinada coisa, ou que não se depila, ou que não, né, então eu acho que, assim, a gente precisa começar ou continuar, né, a de alguma forma reagir isso nos nossos cotidianos, assim, de desfazer esses lugares, né, que são lugares, assim, de julgamentos morais, né, e que em última instância estéticos, assim, né, do que se espera ou não do comportamento de uma mulher. Então acho que, assim, se a gente pensa nos espaços sociais, né, familiares, eu acho que nunca deixar de dizer, né, eu acho que é tomar para si esse lugar de, né, de intervir, de criar uma narrativa que seja, né, nossa também, né, que vá contra aquilo que está sempre dito, sempre posto, né, então acho que se posicionar dessa maneira é importante, assim como nos ambientes corporativos, assim, também, né, então, ambientes acadêmicos, eu penso, assim, como professora, coisas que eu faço, assim, contribuições que eu acho que podem ser importantes, como, por exemplo, incluir nas bibliografias dos cursos, das matérias, autoras mulheres, né, então, assim, pensar como que é tão natural que se abra uma bibliografia, um curso, e as referências sejam todas referências masculinas, né, então, assim, do tanto que a gente tem que pensar em deslocar um pouco esse olhar, por que não estamos lendo nenhuma mulher aqui, né, então, assim, por que a gente não está buscando referências também não hegemônicas, por que a gente não está lendo mulheres latino-americanas, né, mulheres africanas, então, acho que, assim, transformar um pouco esses discursos em práticas que a gente consiga, né, ir instituindo nos nossos espaços de circulação mesmo. Silvia, muito obrigada pelo bate-papo, as suas respostas foram super esclarecedoras, né, para a gente, eu acho que traz luz a esse tema tão importante, que a gente precisa aí estar bem atento para estar aí, assim como diz a Chimamanda, acertei o nome? Chimamanda. Somos todos feministas, né? Esse convite aí para que sejamos todos feministas, né? E para você que nos assiste, obrigado pela companhia. Próxima terça-feira a gente volta com o programa Diálogo, com outro bate-papo tão gostoso quanto esse, com outro especialista também do nosso elenco. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. No Instagram somos eternoaprendiz.palestras, Facebook e LinkedIn, Eterno Aprendiz.
Para saber também dos cursos e oficinas que a gente oferece, você pode ficar sabendo nas nossas redes sociais e também na plataforma Simpla. Até mais, até a próxima. Tchau, Obrigada, gente. Silvia. Tchau. Beijão.